Boa noite! Seja bem-vindo a mais um Estourando a Bolha. E hoje a gente vai fazer perguntas e respostas. Perguntas que vocês fizeram lá no nosso Stories, isso mesmo. Então, vou seguir a mesma regra da Dona Marcela. Eu vou fazer o seguinte. Quem tá aqui, quem respondeu lá nos Stories, tá? Eu vou começar com essas perguntas. E aí vocês podem ir perguntando e eu vou mesclando entre as perguntas dos Stories e as perguntas daqui, ok? E hoje, a gente vai falar sobre os desafios da coordenação. Então, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem, para vocês, né, terem mais facilidade. Por que a gente pensou nessas perguntas, assim, mais livres? Porque a gente veio de uma série, né, de transtornos e mais direcionado. Então, eu falei, vamos abrir um pouco para segunda-feira, pra gente conversar sobre assuntos variados. E aí, a gente vai conversando. Combinado? Estão me escutando bem, gente? Tá tudo ok? Vou começar... Deixa eu beber minha água. Água é muito importante, gente. Bebam água. Vamos lá. Vou começar com as perguntas aqui dos stories. E aí, quem quiser ir perguntando, pode ir perguntando, tá? Vamos lá. Deixa eu colocar. Teve uma pergunta que eu achei sensacional. Peraí. Aqui, ó. Abordar as reais competências de uma coordenadora dentro da escola. E aí, o que acontece quando a gente pensa nessa questão de reais competências dentro da escola? Quando uma coordenadora quer saber as reais competências dela dentro da escola, as funções, os papéis que ela tem que arcar, eu e a Marcela, a gente toma muito cuidado. Por quê? Porque tem a diretriz de cada escola, de cada município, então a gente já viu variações da função e das competências, né, na escola, da coordenadora dentro da escola. E o que acontece? Qual que é o real, né, a primordial competência que a coordenadora precisa ter dentro de uma escola? É acompanhar o projeto, né, a proposta pedagógica. E ao acompanhar a proposta pedagógica, o que envolve essa questão de, meu Deus, a proposta pedagógica? É acompanhar os professores, acompanhar para que tudo ocorra, para pensar no produto final. Quem é o produto final, gente? O aluno. Então, a questão de as reais competências da coordenadora dentro da escola é auxiliar, fazer o processo para que o aluno seja bem desenvolvido. Isso vai envolver análise de planejamento, análise de aula dos professores, assistir às aulas, acompanhar os processos dentro de sala, ajudar o seu professor e orientar para que ele tenha estratégias, como eu sempre falo, estratégias reais e funcionais para dentro da sua escola. Não é da minha, não é de cada uma, sabe o que tem dentro da sua escola. Então, é muito importante que você se atenha a isso. Mas, como eu disse no início, é muito importante que você alinhe com a sua Secretaria de Educação, com a sua gestão, qual que é o seu real papel. Porque varia muito de uma escola para outra, de um município para outro, mas o primordial é fazer com que o aluno alcance o que é esperado dentro da escola, o seu desenvolvimento, para que ele alcance, passe de ano e alcance o que é preciso, o que é acordado dentro da sua escola. Cada escola tem uma visão, gente. E as coordenadoras, elas precisam se ater a esse pequeno detalhe, tá? Na coordenação, a gente tem que ficar muito atento a essa questão do que a minha escola espera do meu aluno. Como coordenadora, a gente precisa pintar o projeto político-pedagógico da escola. O que a minha escola, qual que é a visão da minha escola para aquele aluno, para aquele professor. E aí você vai direcionando o seu papel em prol disso. Então, se a minha escola visa o acolhimento, então eu vou propor estratégias e atitudes que encaminhem para isso, para que o aluno seja bem acolhido, para que ele tenha uma questão emocional bem estabelecida. Essa é a minha visão da escola. Tem escolas que a coordenadora entende que a visão é o vestibular, é passar no vestibular. Então, aí é muito importante que a coordenadora se coloque em posição de melhorar e criar estratégias para que o aluno se desenvolva mais rapidamente, que ele chegue mais rapidamente ao objetivo, que é o vestibular. Então, é ele passar no vestibular. Então, vai propor estratégias para que o professor consiga agregar dentro de sala de aula para que ele desenvolva o aluno para passar no vestibular. Então, é mais ou menos... Mais ou menos não. Essa a ideia. É vocês olharem o projeto da escola de vocês, a missão, os valores da escola de vocês e alinhar e pensar assim, como eu, como coordenadora, faço para que o meu professor alcance esta missão? Então, o papel primordial é isso. E a questão das competências é olhar cada ponto. Quem fez a pergunta, se tiver aqui, me fala se eu respondi tudo bonitinho, tá? Então, vai dando ok, galera.
Lembrando, quem quiser fazer perguntas pode colocar aqui que daqui a pouquinho eu já olho as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Como ser criativa e ter sacadas rápidas na coordenação? Gente, a gente só vai aprender, qualquer coordenadora, ela só aprende quando ela passa pelas situações ou quando ela estuda sobre as situações. Então, para você ser criativa nas estratégias, passar por ter as sacadas rápidas, saber como lidar com segurança com as coisas, é necessário que você tenha um estudo contínuo, que você tenha uma experiência, e não tô falando de anos de experiência de sala. Quantas coordenadoras não quantas professoras não viraram coordenadoras e tem anos de experiência? Não é falar assim, acabou, não quero mais ser professora, não vou pegar mais isso. Não, você tem vários tatos que você aprende quando você é professora que você pode implementar. O que você aprende sobre o pai, como escrever uma agenda, como conversar com as pessoas, com seus colegas de trabalho, com pais, com alunos. Então, isso tudo você leva para a sua coordenação. Então, é realmente você pegar o que é sua experiência, tanto como pessoa, como profissional, mas também olhar onde eu posso estudar, onde que eu posso aumentar o meu grau de estratégias. É assim que a gente, cada vez mais, vai tendo mais estratégias mais rápidas e vai aprendendo a ter segurança para aplicar isso tudo no dia a dia. Tá? Então, é muito importante que vocês se atenham a isso. Pegar o que você já aprendeu de experiência e aprender também a estudar, a aplicar, estudar e aplicar. Não só ficar no estudo, mas trazer isso para dentro da sala de aula, ok? Aí teve uma pergunta que eu queria até, não é uma pergunta, mas perguntaram e eu quero responder, quer ver? Aqui, ó. Vocês têm um grupo de leitura de livros sobre coordenação? A gente tem um clube do livro, mas ele é para as nossas alunas diamantes, ou seja, são alunas que já fizeram o método Liderar com Sutileza e passaram para um outro patamar. Então, elas têm uma mentoria coletiva com a gente toda semana e uma vez no mês a gente faz a leitura do livro. Tanto que a leitura do livro deste mês agora é este daqui, esse livro aqui que a gente vai ler. E aí, o que a gente faz? A gente traz livros avulsos que não são apenas da coordenação e trazem para o ambiente da coordenação, para que a gente consiga pegar de fora. E aí entra outra questão que vocês perguntaram lá atrás. É assim que a gente tem respostas mais rápidas, quando eu pego de outras coisas, de outras áreas e trago para a coordenação. E aí eu não fico só presa dentro do estudar da coordenação, mas sim eu consigo extrair várias coisas de vários ambientes, de várias áreas para dentro da coordenação. Isso me traz uma agilidade mental muito mais rápida para ter segurança, para resolver os problemas, tá? Vamos lá. Vocês estão quietinhos hoje? Vamos lá. Alguém tem uma pergunta aqui? Pode ir colocando aqui que eu vou responder. Só não respondi ainda porque vocês ainda não colocaram. Quais desafios vocês estão enfrentando por aí? Deixa eu ver aqui, ó. Muita papelada. Não consigo cumprir meu papel. Às vezes, a coordenação fica tão presa e submersa em burocracia, em papelada, em preencher coisas da secretaria, de tudo que acontece, né? O papel mesmo, histórico, histórico, a questão de preencher planilhas, informações que a Secretaria de Educação, né, faz. Mas aí a gente acaba esquecendo de olhar para o que a gente tem que fazer, que é estar com pessoas. Uma coordenadora, ela precisa estar com pessoas, ela precisa estar com os professores. O papel, ele aceita qualquer coisa. Minha mãe bem dizia, o papel aceita qualquer coisa. Mas a grande questão é, lidar com pessoas é muito complexo. E às vezes a coordenadora, ela acaba deixando de cumprir algumas coisas dentro da coordenação, não porque ela não quer estar com pessoas, mas porque é mais fácil. E aí você fala assim, muita papelada. Mas normalmente é a coordenação colocando num papel de, meu Deus, eu tenho que fazer muita coisa, então vou dar foco nisso. E aí você vai caminhando e ficando mais distante da sua equipe. É importante que você aprenda a mesclar isso. Ter um pouco de burocrático, porque acaba que acontece, às vezes a gente tem que fazer mesmo um relatório, preencher algum documento, mas não deixar de colocar pelo menos 1, 2, 3 horas no seu dia para acompanhar a sua equipe, para estar junto da sua equipe. Vocês perguntaram do livro? Deixa eu colocar aqui, peraí. De novo. É O Essencialismo, do Greg McKeown. Não sei falar o nome dele, gente. É isso. Eu falei até com a Marcela, que eu tô andando muito com ela, que eu não sei mais ler o nome dos autores. Mas é esse livro aqui, Essencialismo. Eu já comecei a ler ele há um tempo atrás, mas aí eu parei. E aí a gente resolveu trazer pra dentro do Clube do Livro das Diamantes. Vamos lá.
Pegar outra pergunta. Vocês não têm nenhuma dificuldade? Vocês estão todos de férias, tudo tranquilo, tá na paz, tá tranquilo, vocês não têm nada, gente, quem tá aqui. Muito bem, viu? Vocês estão com a vida ganha, isso sim. Maldade falar isso pra coordenador, né? Pais que não ajudam, só reclamam. Quando a gente fala de pais dentro da coordenação, é muito importante a gente se ater que, sendo eles de escola pública ou de escola privada, eles são um cliente. Cliente, gente, por mais que a gente adore falar no marketing e tal coisa, que cliente sempre tem razão. Não tem. Precisa ser averiguado a reclamação do pai. O pai, às vezes, ele não ajuda porque ele sente que você também não o ajuda. E a coordenação tem muito papel de orientar a questão do pai, como ele faz. E aí o pai fica só reclamando, talvez porque ele não se sentiu acolhido quando ele foi reclamar pela primeira vez. E aí, ao invés de pedir ajuda, falar assim, você me ajuda, coordenadora? Ele reclama, porque é uma forma dele chamar sua atenção para um problema que ele está evidenciando. Carol, mas às vezes esse problema ele não existe. O pai reclama da pelo em ovo, né? É pelo em ovo. E aí a grande questão é, será que é mesmo? E aí toda vez que a gente tem uma reclamação dentro da escola, como coordenadora, você precisa ir lá averiguar a reclamação, procurar evidências, e não é resolver na hora. Não, é falar, pai, vou investigar e te dou uma posição. Você investiga o que está sendo falado, como está sendo falado, o que está acontecendo, e aí depois você vai lá e dá o feedback pro pai. Pai, vi realmente que aconteceu isso, ou pai, não, isso não é real, procurei X coisas, procure evidências, trabalhe com essa reclamação e verifique se ela de fato é uma reclamação válida ou não. Se não for, você tem que procurar evidências para provar pro pai que não é, que isso que ele está falando não é real, tá? Então é muito importante que a gente se atente a isso. E aquela coisa dos pais que não ajudam, né? Pai que não ajuda, gente. Eu já falei um pouco disso, até a gente colocou um vídeo na semana passada que eu falei sobre isso. A questão não é que o pai não ajuda, tá? O pai, ele tá fazendo o melhor nas condições que ele tem. Como você também tá fazendo o melhor nas condições que você tem dentro da sua escola. E o papel da coordenação não é julgar o pai que não ajuda. É procurar ajudá-lo a ajudar. Então, pai, o que eu posso fazer para que você consiga me ajudar? Então tem que levar o menino no médico, né, no especialista? Pode ser em um só? Vamos só em um, pai. Não pede 40 mil coisas diferentes pro pai, sabe? Vai na fono, vai na psico, vai... Não, pede só um. Então viabilize também para que o pai sinta que ele consegue ajudar. Às vezes a gente pede coisas que os pais não têm a capacidade de ajudar, gente. Eles não têm nenhum repertório para ajudar. E aí a gente fica batalhando como coordenadora, pressionando essa família, e ele fala assim, mas eu nem sei como fazer isso. Então ajude os pais, ao invés de ficar falando, pai não me ajuda, pai não me ajuda. Tenta viabilizar para que ele consiga te ajudar. Coisas pequenas no início, e ele vai criando força, ele vai entendendo como ajudar o filho, como te ajudar também, para buscar isso dentro da escola, para que você consiga fazer o seu papel como coordenadora, que também é o de orientar os pais, tá? Então, ajudar o pai a te ajudar. Eu vi que vocês colocaram uma pergunta aqui sobre conselho de classe. E aí, depende, tem vários tipos de coisa de conselho. Você tem que direciona um pouco para onde que você quer que eu te direcione no conselho, mas vale avisar, tá? Que, importante, temos 3 aulas liberadas lá no YouTube só sobre conselho de classe, tá? Então vai lá no nosso YouTube, @Midas da Educação, e tem 3 aulas completíssimas sobre conselho lá. Perguntaram, peraí que eu vou tomar minha água para responder essa. A Rosinete perguntou, como lidar com um professor resistente? Quando a coordenação se vê diante de uma professora resistente, a primeira coisa que ela tem que fazer é se perguntar o porquê dessa resistência. É medo? É insegurança? É eu não sei fazer? Toda resistência, ela vem por uma coisa por trás. A coordenação, ela tem que ter o feeling de achar essa coisa por trás. Então, é porque eu não sei fazer? Porque eu acho que eu não sou capaz de fazer? Ou porque eu não tenho tempo, eu acho que eu não tenho tempo de fazer? Ou porque eu não concordo com isso? Qual é? O que está gerando essa resistência? E aí, conforme você vai entendendo como lidar com essa resistência, o porquê dessa resistência, você vai pensar nas estratégias para lidar com isso. Se é eu não sei, então vamos formar o professor. Se é eu acho que eu não consigo, vamos capacitar para que ele entenda que ele é capaz? Mostrar para ele que ele consegue? Teve uma vez uma professora
No ensino online, ela era uma professora maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa. Só que ela começou a ficar muito insegura no ensino online. Falar, Carol, eu não sou capaz, Carol, eu não sou capaz. E eu peguei e fui, eu falei, vamos marcar uma reunião que eu quero conversar com você. E nessa reunião, eu fui conversando com ela e mostrando pra ela o quanto ela era capaz. Falei, você lembra do aluno tal que você conseguiu evoluir? Você lembra de tal coisa? Carol, mas esse computador, Carol, eu não consigo. Eu falei, consegue. Eu te dei, e foi de verídico, eu te tirei do ensino infantil e te coloquei no fundamental. E eu não te falei que eu ia te dar a mão e falar assim, tudo que você precisar, você pode contar comigo e com a Marcélia, que a gente vai te ajudar. E você falou, Carol, eu não sei se eu consigo. Eu falei, vamos junta, que eu sei que você consegue, eu sei que você é capaz. E aí ela fez o quê? Nunca mais saiu do ensino fundamental. E ela foi construindo, e a gente foi construindo com ela essa autoconfiança. E às vezes o professor ele não consegue enxergar nele o que a gente como coordenador enxerga. Então aí é a hora de sentar, conversar com ele, mostrar pra ele o porquê que você acredita nele, tá? E mostrar, não precisa ter medo. Eu sei que você fica insegura porque você não sabe mexer, eu te ajudo, eu tô com você. A coordenação nesse sentido, ela tem que ser muito apoio pro professor. A resistência, ela sempre tem alguma coisa por trás, sempre. Então o coordenador precisa saber lidar com essa resistência, tá? Deixa eu ver o que mais que vocês colocaram por aqui. Criança com baixa autoestima. E aí a gente vai precisar entender de onde surgiu essa baixa autoestima. A questão da autoestima infantil, ela vem muito ligada à noção de responsáveis. Não só responsáveis pai e mãe. Responsáveis professor, pai, mãe, avô. Formas de comunicação com esse aluno. A coordenação, ela tem que estar muito atenta a esse tipo de dificuldade dos alunos, porque ela vem em massa agora, depois, pós-pandemia. Nem acabou ainda, mas vamos falar que é pós, gente. Pós-ensino online, vamos colocar assim, que fica melhor, né? Porque, deixa pra lá. Então, é muito olhar quais são os tipos de comunicação e padrões mentais que as pessoas estão criando nesse aluno. Sabe por quê? Porque crianças são feitas de padrões. Adultos são feitos de padrões. Então, provavelmente, o repertório desta criança é um repertório que ela valida que ela não merece, que ela não é boa. E mostrando e validando para ela diariamente. E se você não conseguir que a família faça isso, pelo menos oriente seu professor para que o faça. Que valide em pelo menos algum ambiente que seu aluno, ele é valioso, ele consegue, ele é capaz. Então, é uma coisa. E aí, com os pais, você precisa orientar e mostrar para eles que talvez, provavelmente, eles estão perpetuando um raciocínio de baixa autoestima nessa criança, tá? Agora que eu já respondi um pouquinho de vocês, vou responder aqui as perguntinhas. Vamos lá. Ó. Vamos lá. Essa é complexa. Diretora que me trata mal. O que fazer? Dentro da coordenação, eu acho que nem só da coordenação, dentro da nossa vida. Eu sempre falo isso para as alunas e vou repetir para vocês. Não deixe ninguém te tratar mal. Ninguém. Aumentou o tom de voz, falou alguma coisa de uma forma grosseira, te acusou de alguma coisa, uma forma mais agressiva, pare a conversa no mesmo momento. Carol, mas ela é minha gestora, ela é minha diretora. Olha, desculpa, eu não gosto do tom que você tá usando, entendo a sua posição mais hierárquica a minha, entretanto, eu não gosto do tom que você tá usando e eu não vou aceitar que você use. Quando você estiver mais calma, nós retomamos. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. E na coordenação não é diferente. Se tem uma coordenadora, uma colega de trabalho que te trata mal, se tem uma diretora que te trata mal, se um professor te trata mal, não aceite. Pare a conversa na hora e fala com ele, não gosto do seu tom. Quando você estiver mais calmo e quiser conversar, ao invés de discutir, eu sento e alinho e a gente conversa tranquilamente. Neste momento, eu vou me retirar. Tá na sua sala? Se retira. Tá no corredor? Se retira. Não fique diante dessa pessoa aceitando que ela te agrida. Verbal, fisicamente, às vezes, acontece a pessoa puxar o seu braço. Já aconteceu com uma das alunas, a professora ser grosseira com ela, nesse sentido, de ser realmente um assédio moral, de ter um contato muito mais agressivo. Mas não aceitem de forma nenhuma que as pessoas tratem mal vocês. E você, como coordenadora, precisa ter segurança para falar isso. Quando a gente tem a segurança de falar assim, eu não aceito isso, e eu não te trato dessa maneira, então não me trate dessa maneira.
Isso é ter segurança que você não é porque ela é sua diretora, é uma pessoa da Secretaria de Educação, quem é que seja, que você vai aceitar que ela faça isso. Não importa se ela tem 50 anos a mais na escola que você. Não dê o direito de ninguém agredir verbal ou fisicamente vocês, tá? Então é muito importante que vocês não deixem que ninguém trate mal, seja ríspido, mal educado, grosseiro com vocês, de forma nenhuma. Se posicione muito claramente, fale assim, não aceito. Quando você estiver mais calma, a gente conversa, tá? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Vamos ver aqui. Acho que não. Vamos lá, se quiserem ir colocando as perguntinhas, eu vou responder a dos stories. Aqui, ó. Opa, caiu. Professores que não têm domínio da turma, educação infantil, não sei mais o que fazer. Muito importante que vocês entendam que primeiro que a gente tem uma live inteira sobre só domínio de turma, tá? Tá lá no YouTube, eu também vou deixar linkado para quem tá no YouTube aqui embaixo, e também as aulas de conselho de classe. Vou até anotar aqui, conselho. Uma coisa extremamente importante quando o professor não tem o domínio da turma é a coordenadora entender o porquê que ele não tem o domínio da turma. Então, é a coordenadora entender, ele está na turma certa? Ele está com as estratégias corretas? Ele sabe o que ele está fazendo? Se algum aluno que tem uma patologia, algum transtorno que precisa ser melhor orientado? Ele está cansado? Às vezes os professores ficam cansados de debater, porque eles usam as estratégias incorretas. E aí, eles ficam tão cansados que eles desistem. E aí, a coordenação só vai conseguir olhar isso com propriedade quando ela assiste a aula. Não tem como você falar assim, ele não tem domínio de turma, se você não tá lá vendo. Carol, mas eu já vi, já fui olhar. Então, você vai pontuar ele. É necessário que, quando o professor não tem o domínio de turma, a coordenação precisa se posicionar e mostrar para ele, com segurança, o porquê que ele não tem o domínio e o que ele faz para resolver isso. Não é simplesmente jogar a bola pro professor e falar assim, você não tem domínio de turma, beijo, tô indo embora, resolve aí. Não. O papel da coordenação nesse sentido é muito dar estratégias. Como ele faz para ter o domínio de turma? Como que ele consegue lidar com essas crianças dessa forma? Analise quais são as crianças. Às vezes tem umas crianças, gente, que a gente sabe que o professor realmente fica de cabelo em pé. Mas tem alguma coisa que eu, como coordenadora, consigo ajudar? Eu consigo colocar uma auxiliar para ajudar a comandar a turma, pelo menos em alguns períodos específicos? Eu consigo dar estratégias mais efetivas para ele? Eu consigo fazer com que ele tenha um treinamento com alguém, comigo ou com outra pessoa? É um problema da escola inteira ou é um problema só daquela turma? Isso precisa ser analisado para olhar e falar assim, não tem domínio de classe, tá? Então precisa ter muito cuidado sobre isso. Lembrando que vocês podem ir perguntando aqui pra gente poder ir conversando. Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Sou professora, quero a vaga de coordenação. Não me vem como própria para o papel. Acho que é pronta, né? Não me vem pronta para o papel. Como mudar essa visão? Agindo como coordenadora. Quando a gente quer uma função acima da nossa, a gente precisa agir com postura daquela função acima. Então, se você é uma professora, o que você tem feito para se mostrar pronta? Então, você tem colocado inovação dentro das suas aulas? Você tem conseguido enfrentar os desafios com segurança? Coordenação existe inúmeros desafios. E se você não se mostra flexível, com estratégias assertivas para dentro da sala, será que você consegue, e eles conseguem enxergar que você tem flexibilidade para lidar com a coordenação? E aí é muito importante que você se atenha, porque a coordenação é de uma responsabilidade gigante. Tente, por exemplo, entregar os materiais na data prevista, mostrar inovações dentro desses materiais, mudar a forma com que você faz as aulas, mostrar inovação. Diante de um problema, você busca estratégias ou você só vê um problema? A coordenação, ela precisa ver estratégias, ela não pode ver problema. Então, às vezes, não é que você não está pronta, mas é que você não mostra as habilidades e os comportamentos necessários para estar no cargo. Para que você consiga, que os outros te vejam, que você quer ser coordenador e você está pronta para o cargo, você precisa agir com flexibilidade, enfrentar os desafios, saber lidar com os desafios diários,
ter segurança para lidar com pais, para escrever numa agenda, para resolver quando um aluno se faz uma bagunça, não jogar ele para coordenação, ter a autorresponsabilidade. Isso tudo faz parte da coordenação. A autorresponsabilidade fala assim, será que eu realmente estou pronta ou será que eu só quero o cargo? Às vezes acontece. Quantas vezes vocês sabem que as pessoas querem alguma coisa, mas elas acham que estão prontas, mas elas não estão? Então, mostre para eles que você está pronta, que você tem responsabilidade, que você entende, tem flexibilidade, inovação, lida com a resistência, para que você consiga mostrar para eles. E aí, depois de 3 a 6 meses mostrando isso, você alinha com a sua gestão e fala assim, olha, eu percebo que eu tenho isso, 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 e que é um ponto para coordenação. E aí, é uma coisa muito importante, e é uma coisa que até, peraí que eu vou beber minha água e eu falo com vocês. A coordenadora atual, lá da escola que eu trabalhava, ela fez o curso antes dela ser coordenadora, tá? Então, é uma coisa, para você querer ser coordenadora, você tem que mostrar que você sabe o que é ser da coordenação. Então, fazer curso, estudar sobre coordenação, lidar com questões dentro da coordenação. Como você agiria? Pense sempre como coordenadora. Então, se um pai reclamou na agenda, como eu, se fosse coordenadora, responderia? Não como uma professora. Então, pense como você quer estar, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui que eu... Aqui, ó. Deixa eu esperar essa coisa parar de avançar. Diretor não quer inovar e não aceita opinião. Diretor não quer inovar e não aceita a opinião do coordenador. É muito complexo e a gente tem falado muito isso com as nossas alunas, essa questão da diretoria que não aceita, né? E aí, a grande questão é, muitas das vezes, a culpa, de fato, é da própria coordenação. Por quê? Porque você quer inovar tudo de uma vez. Não sei se é o seu caso, tá? Mas eu tô falando pela experiência que a gente tem com as nossas alunas. Comece passo a passo, pouco a pouco, ações pequenas de inovação. Então, você não começa, quando a direção é muito fechada, a mudar o mundo, quero mudar uma sala inteira. Não, mudar uma estratégia, muda outra, encaixa com o professor. Eu falo com as alunas, às vezes, a gente precisa comer pelas beiradas. É isso que eu falo com as alunas. Tenta comer pelas beiradas, muda uma coisa, mostra o resultado, muda outra coisa pequena, mostra o resultado. E aí você vai criando a confiança da direção que você, além de ser capaz de lidar com a questão da mudança, você consegue pensar em evoluções. Direção, gente, eles querem melhorias a qualquer custo. Então, não, mentira, melhorias a baixo custo, tá? A direção, ela quer melhorias a baixo custo. Então, às vezes, você vai ter que jogar um pouco do jogo que ele joga e depois ir comendo pelas beiradinhas e mudando algumas coisas, tá? Vocês não acham que eu chego na escola, como psicóloga, e consigo mudar tudo que eu quero? Que vocês bem acham assim. Não, gente, é um processo, eu faço uma intervenção, a diretora vê que funciona, eu faço outra, a diretora fala, gostei, olha, essa foi boa, Carol. E aí, eu não falo assim, nossa, vamos mudar toda a estratégia de conteúdo de vocês, porque não é boa para os alunos. Não. Olha, eu queria que a gente pensasse nesse aluno aqui, porque a professora tem tratado ele mal, ou a professora tem sido grosseira, a gente tem outras estratégias que a gente pode dar. Vai nas beiradas, come aos pouquinhos, vai de pouquinho em pouquinho. Tem uma coisa que Minas me ensinou, foi isso, comer pelas beiradas. Pra quem não sabe, eu morei 11 anos em Minas, por isso que eu tenho esse sotaque bagunçado. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. A Carol perguntou, auxiliares de classe para o segundo turno, contraturno, por onde começar o treinamento? Então, vamos lá. Começando, eu sempre falo que a coordenação, quando ela vai formar ou treinar alguém, ela precisa tomar um cuidado gigantesco em preparar no nível, em 3 níveis. Alinhar qual é o nível básico, então o que de fato a pessoa precisa saber, básico do que você vai treinar. Um nível um pouco mais avançadinho, um médio, intermediário, então onde você vai colocar o que a escola vê isso dentro da sua escola, como que ela encaixa isso no dia a dia. E a parte mais avançada, que é a aplicação disso diariamente. Então, de que forma diariamente vai ocorrer isso? Então, treinar no sentido que você encaixe e flexibilize treinamentos reais. Então, o que de fato? Então, ela vai ajudar o professor com a turminha do jardim? Tá, o que de fato ela tem que saber naquele dia a dia? É trocar fralda? É da alimentação? É dar remédio? É controlar a turma? É auxiliar nas atividades? E aí você vai avançando. Básico, o que é
aquela aula, o que é a escola, qual é o papel dela. Isso ela tem que saber, base. Intermediário, como o papel dela atua dentro da escola. Ah, você vai atuar ajudando com o professor. E a prático, de forma prática, o que de fato ela vai fazer dentro da escola, tá? Dentro da sala de aula também. A gente acaba esquecendo como coordenadora como a gente foi treinada ou como a gente não foi treinada. E é muito importante que a gente se atente a isso. Faça um treinamento como você gostaria que tivessem feito com você na sua função de coordenadora. É assim que você consegue treinar muito bem seus funcionários, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, ó. Bora lá. Deixa eu ver aqui, ó. A faculdade não trata sobre a coordenação. Como se forma um coordenador? Um coordenador, gente, ele pode se formar com cursos. Então, você vai ter cursos de coordenação, tá? E aí, é muito mais que isso. A gente fala, né, a faculdade realmente não prepara o coordenador para a prática de coordenação. E o que acontece é que a gente precisa se formar em liderança pedagógica, tá? Não de forma, não um curso. Por exemplo, o nosso método Liderar com Sutileza é feito para isso. A gente forma coordenadoras a terem segurança no dia a dia. Então, muitas vezes, existem vários cursos na internet de forma muito teórica, o papel da coordenação. Isso a gente também tem no método. A gente tem várias coisas que falam do papel, do que é as funções básicas da coordenação. Mas, de fato, você precisa procurar cursos, como aqui a gente tem no método, que são reais, são práticos, porque senão fica tudo no teórico. Quando chega na hora da prática, como na faculdade, você não vai conseguir aplicar. Então, é buscar materiais, de fato, que te ensinem a como lidar com situações diárias da coordenação. Como vocês têm no YouTube nosso, como vocês têm aqui no Instagram que a gente fala, mas é muito procurar sobre liderança, sobre questão de lidar com a equipe, o que é a proposta pedagógica da sua escola, é formar-se em aspectos da coordenação, tá? Bora lá. Deixa eu ver que hora, eu nem sei mais que horas são, tô pra perder as contas, mas vou ficar aqui mais um pouquinho com vocês. Vocês estão perguntando sobre concurso? Alguém perguntou assim sobre concurso, né? Aqui a gente não fala sobre essas questões de concurso, de formação, tanto, né? Porque a gente ensina coordenadoras a serem seguras, gente. A gente não fala de proposta política, essas coisas. A gente traz estratégias assertivas para que vocês consigam lidar com as situações reais da coordenação. Quem já fez uma aula com a gente, as aulas que são as aulas do Coordenador 2.0, Pilares da Coordenação, sabe que a gente trabalha com a questão de liderar dentro da coordenação. Como você lidera com segurança a sua equipe para lidar e como você tem realmente segurança. Então, a gente não pega o aspecto de, por exemplo, como fazer o projeto político-pedagógico. Isso vocês encontram material avulso na internet e a gente não gosta de dar modelos, tá? Mas, para quem perguntou de concurso, quando você quer ter, é até um ponto importante, vou falar sobre isso. Quando você quer prestar um concurso para ser coordenadora, é muito importante que você se atenha não apenas na função da coordenação em si, mas o que é base daquele concurso. E aí não é base do que você vai estudar, mas é importantíssimo que você se atenha a o que de fato é o seu papel. Porque dependendo do município, isso pode variar muito. E aí vocês falam assim, Carol, mas isso não é... Vocês falam que isso não faz parte do papel da coordenação. Depende do acordo e do concurso que você faz. Tem muitas escolas particulares que a coordenação faz muitas outras coisas que teoricamente não são do papel da coordenação, mas é o acordo que a pessoa tem dentro da escola. E aí é muito importante você saber com segurança quais são os seus papéis para que você consiga alinhar com a sua gestão, com a sua direção. Ou quando você foi contratado, quais eram os papéis? Eram esses? Se sim, gente, é cumprir, organizar da melhor forma, mostrar para eles que talvez esses papéis a longo prazo atrapalhem o seu desempenho como coordenadora, mas foi o acordo que você fez, tá? É o acordo que você contextualizou, o contrato que você fez quando você entrou. Então, é muito importante que vocês se atentem a isso, tá? Vou responder aqui mais uma. É função da coordenação fazer jogos para dar aos professores como ideia? Não é. A questão não é fazer jogos, né? Não é fazer. O que a Marcélia sempre fala, e eu gosto muito de frisar,
A coordenação, ela não tem o papel de girar a roda, ela tem o papel de fazer a roda girar. Então, pontuar o professor um jogo específico, trazer uma estratégia, trazer uma ideia, sim, é papel da coordenação. Não é papel fazer propriamente dito o papel do professor, que é montar o material, montar a aula, montar o material. Não, você vai direcionar o seu professor para que ele faça para que ele faça uma aula bem elaborada, para que ele atinja os objetivos daquela aula, mas não montar a aula pelo professor, montar as estratégias para o professor. Você pode, por exemplo, pensar em dinâmicas dentro do grupo, nos HTPCs, as reuniões, para que eles construam isso dentro daqueles horários. Mas não é você que vai fazer. Você pode trazer uma estratégia, pensar um exemplo, uma ideia, mas não fazer de fato, tá? Você pode, aí você perguntou assim, né, como ideia, aqui ó, pode fazer, eu realmente, gente, vou ser muito sincera com vocês, tá? Quando vocês falam assim, quando você quer dar uma ideia pro seu professor, você não monta a ideia toda, você faz um esboço, você não gasta o seu tempo de coordenadora montando essa ideia, você fala assim, vi uma coisa na internet, procura um vídeo, procura um material que dê um caminho, mas você não gasta o seu tempo de coordenadora fazendo essa ideia, esse jogo, né, esse material físico. Por quê? Porque, gente, em que isso vai te ajudar para fazer, quanto tempo você vai gastar fazendo esse jogo que você poderia estar procurando um vídeo na internet, assistindo uma aula, conversando com o pai, pensando numa estratégia. Então não gaste com coisas operacionais, gaste pensando estrategicamente e tendo segurança para passar isso para o seu professor, tá? Não gaste seu tempo montando fisicamente as coisas. Vamos lá. Deixa eu ver que tinha mais uma aqui. A Bárbara perguntou de novo, e eu acho que vale a gente falar, que eu acho que eu entendi de outra gama do que a Bárbara perguntou aqui. Peraí. Eu acabei até falando, ó. Quais são as reais competências de uma coordenadora? Se a gente tá pensando de forma mais assertiva e pensando quais são as competências, o que uma coordenadora precisa ter para ser uma coordenadora segura? Eu preciso ter um papel de estudo diário para que eu consiga me colocar em movimento. Eu preciso ter uma postura adequada, uma postura. Vocês não veem eu falando aqui bobagem, abobrinha, conversando tagarelice. Então você precisa ter uma postura de forma com que você lida com as coisas. Você vai lidar com deboche? Não, a postura de uma coordenadora é lidar com sobriedade. Por mais que aquilo seja esdrúxulo, né? Às vezes acontecem umas coisas esdrúxulas na escola. Você precisa ter uma postura, manter-se uma postura. A competência de flexibilidade, de resolução de problemas, isso tudo faz parte da competência da coordenadora. E você só consegue ser uma coordenadora segura quando você entende que você precisa internalizar isso em você. Confiança, estudo, responsabilidade, autorresponsabilidade, de entender que às vezes o problema é seu sim, e que você que está falhando, e é sobre isso. Tá? E você precisa saber olhar para a sua própria equipe e falar assim, onde eu errei como coordenadora. Isso é fundamental, uma competência fundamental de uma coordenadora. Aí, para finalizar, deixa eu colocar, a Geisa colocou, meus professores pensam que devam fazer isso, fazer os jogos, né? São poucos que inovam na sala. Como que a gente faz para que um professor inove na sala? Você tem que gastar tempo físico, de operacional para fazer isso. Você pode trazer formações bem alinhadas sobre o que é esperado, como fazer isso na prática, tá? Quais inovações você quer fazer? Traga uma formação sobre isso, como ele coloca isso de fato. E dentro da formação, coloque um exemplo para ele criar. Crie uma aula que você vai dar essa semana, dentro daquilo que você está ensinando. Você pode colocar alguém, por exemplo, combinar com a sua equipe. Isso a gente deu até uma dica para uma aluna. Você pode colocar na equipe, combinar com a equipe, fazer o seguinte, trocar os professores, falar assim, olha, a professora tal tem uma ideia muito legal que vai combinar com a sua turma. Eu queria muito que você fosse lá assistir a aula dela para você ver. E aí você combina com a professora antes, com as duas, fala assim, tudo bem se ela vier assistir, queria que você falasse um pouquinho aquela estratégia que a gente viu aquele dia, e que você vai mostrando para eles como inovar e como isso funciona. O melhor resultado, e eu sempre falo isso, a melhor forma de você mostrar para os seus professores que
as estratégias inovadoras funcionam é já mostrando as estratégias inovadoras funcionando. Sempre tem um professor que vai dentro da sua linha de pensamento e que inova, que aplica, que faz. Então use ele de exemplo. Claro, cuidado para não evidenciar apenas um professor, tá? Para não parecer que ele é o melhor de todos, que ninguém mais, não sei o quê. Mas ache dentro da sua equipe pequenas ações inovadoras para que você consiga mostrar para eles que com essa estratégia, com aquela estratégia, ele consegue evoluir mais os alunos mais rapidamente. Mostra o benefício daquela evolução para eles, tá? Deixa eu ver. Gente, eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, mas eu acho que não. Acho que é isso, gente. Acho que deu. Acho que foi uma ótima live. A gente conseguiu abranger vários conteúdos, né? E eu acho legal que a gente fale sobre isso, porque às vezes a gente fica tão preso, que nem eu falei com a Mal, vamos fazer uma live de perguntas e respostas, porque às vezes a gente ficou tão direcionado, eu falei, vamos fazer uma mais aberta pra gente conversando sobre diferentes assuntos, tá? É isso, galera. Muito, muito obrigada por estarem aqui nessa segundona. Depois me conta lá se vocês estão de férias, como é que estão, vamos interagir lá nos stories. E um beijo, boa noite e até, acho que quarta, né, na aula do YouTube. Beijão, tchau, tchau.